Nós estamos falando sobre acontecimentos que se deram nesses dias de Páscoa, há milhares de anos atrás. E voltando os nossos olhos para o primeiro século, nós estamos refletindo sobre acontecimentos nesses dias de Páscoa na vida de Jesus. E já temos falado como foi a quinta-feira de Páscoa, a sexta-feira de Páscoa. Sábado não houve reflexão nenhuma porque os discípulos estavam assustados e com medo em casa. Hoje pela manhã nós conversamos um pouco sobre a ressurreição. E agora, nesse tempo com vocês, rapidamente eu quero fazer uma reflexão sobre o encontro. Um encontro que aconteceu depois da ressurreição de Jesus. E para fazer essa reflexão rápida com vocês, vou meditar no texto de Lucas 24, 14 a 35. E esse texto nos diz as seguintes palavras. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Eles responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E então Jesus lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, porque a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E enquanto estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntavam um ao outro: não estava ardendo o nosso coração dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e foram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Esse texto que nós lemos de Lucas capítulo 24, versículos 14 a 35, nos fala de um encontro promovido pela ressurreição. Lucas nos diz que 2 dos discípulos de Jesus estavam indo para uma cidade chamada Emaús, mesmo depois que Jesus tinha dito para eles permanecerem na Galileia, onde ele iria se revelar a eles ressurreto. Mas esses 2 discípulos parece que frustrados pela ressurreição, frustrados pela crucificação, frustrados por aquilo que aconteceu a Jesus, parece que desistem de ficar na Galileia e tomam outro rumo, vão para a cidade de Emaús. E no caminho dessa cidade de Emaús, eles encontram com o próprio Cristo vivo, ressuscitado. Porém, eles não reconheceram Jesus. E olha que interessante isso, quando as nossas expectativas estão erradas sobre Jesus,
essas expectativas erradas podem nos causar uma grande cegueira. E a gente achar que Jesus é uma coisa quando na verdade ele é outra. E a gente achar que ele está distante quando ele está mais perto do que a gente pode imaginar. Foi o que aconteceu com esses discípulos. Eles estavam frustrados porque Jesus tinha sido crucificado e morrido na sexta-feira. Eles tinham uma expectativa de que Jesus fosse um Messias que possivelmente ia liderar Israel numa guerra contra Roma. E uma vez que Jesus não preencheu essa expectativa messiânica deles, eles se frustram. E quando Jesus está perto deles, eles não o reconhecem. Essa expectativa errada sobre Jesus transforma seus olhos como se algo cegasse seus olhos, eles não pudessem enxergar o próprio Cristo diante deles. E aí então Jesus inicia uma conversa com eles, um diálogo com eles e fala: sobre o que vocês estão conversando? E eles falam: como assim que a gente está conversando? Você não sabe qual que é o assunto do momento? Você não sabe qual que é a última notícia? E Jesus fala: não, qual que é a última notícia? E eles falam: a última notícia é que Jesus foi crucificado. Ele era um grande homem de Deus, um grande profeta. Nós tínhamos a expectativa de que ele ia trazer a redenção a Israel. Essa é a última notícia. Mal eles sabiam que essa notícia já era ultrapassada, já era uma notícia vencida, porque Jesus tinha ressuscitado, estava vivo ali diante deles. E Jesus não ia trazer a redenção a Israel, ele trouxe redenção a Israel e a todos aqueles que se arrependeram de seus pecados e entregaram a vida a ele. Então Jesus começa uma conversa com esses discípulos e faz uma exposição bíblica. Ele fala de todos os livros bíblicos de uma maneira, imagino, superficial, porém fazendo apontamentos em cada livro bíblico sobre o que esses livros dizem a respeito dele, nos demonstrando que a Bíblia inteira foi escrita para que nós pudéssemos conhecer Jesus. É o que Jesus fala. Começando por Moisés, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Toda a Bíblia tem a presença de Jesus. Toda a Bíblia foi escrita para nos revelar Jesus, para nos fazer conhecer Jesus. E é o que Jesus está fazendo, expondo a eles os textos bíblicos de toda a Bíblia que falam sobre quem ele era e qual era a sua obra na terra. E aí então Jesus faz que eles chegam ao povoado de Emaús e Jesus faz como quem vai adiante desse povoado e eles falam: fique um pouco mais com a gente, o dia já está prestes a acabar. Então possivelmente estavam chegando ali as últimas horas da tarde para iniciar ali a noite, né, às 18 horas, e eles falam: fique um pouco mais com a gente. E Jesus aceita o convite deles e entra numa casa com eles. E aí então eles estão diante de uma refeição. E aí quando Jesus parte o pão, que é um símbolo para nós da ceia do Senhor, ele já tinha feito isso na última ceia, ele fez novamente aqui, e sempre o partir do pão lembra o corpo de Jesus que foi crucificado por nossos pecados. Quando ele parte o pão, os discípulos, parece que aquilo que os cegava cai de seus olhos, agora eles percebem que é Jesus que está diante deles. Cristo vivo está vivo diante deles. E aí nesse instante Jesus desaparece. Mas os olhos já não conseguem ver mais Jesus, mas um rastro ficou. Um coração que estava queimando e ardendo. Pode ser que os olhos de fato não conseguiam reconhecer, mas existia algo que era inconfundível. A voz que faz o coração arder de amor, de acolhimento, de pertencimento. E é o que eles falaram. Nossos olhos não o reconheceram, mas nosso coração dizia que era ele, porque nosso coração estava ardendo quando ele nos expunha as Escrituras. Diante disso, dessa meditação e desse encontro promovido pela ressurreição, algumas considerações são importantes para nós aplicarmos nesse texto, né? A primeira delas que eu te perguntaria é o que é que tem te feito reconhecer Jesus? Tantas coisas são colocadas diante de nós como um véu que nos impede de ver Jesus. As circunstâncias, as dificuldades, as necessidades, falsas expectativas, prioridades de vida. Tem tantas coisas que nos impedem de ver Jesus, mas o que te ajuda a enxergar Jesus? Como é que você reconhece Jesus no seu dia a dia?
Esse foi um desafio que esses discípulos tiveram que lidar. E uma das coisas que nos ajuda a reconhecer Jesus é estar perto de pessoas que estão reconhecendo Jesus. Fique perto de quem te coloca perto de Jesus. Fique perto de quem te aproxima de Jesus. Fique perto de quem te ajuda a reconhecer Jesus. Essa seria uma boa aplicação para nós, uma boa forma de concluirmos. Mas considere o que é que tem te ajudado a reconhecer Jesus no seu dia a dia. E se você tem tido dificuldade de reconhecer Jesus, se aproxime de alguém que já está fazendo esse caminho, que já está reconhecendo, para que isso te ajude também a reconhecer. Outra consideração importante que a gente olha para esse texto é que esses discípulos estão com uma notícia que eles acham que é atual, mas é ultrapassada. Eles dizem, você não sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Jesus morreu. Não, essa já não é mais a notícia. A atual notícia é que Jesus está vivo. A atual notícia é que Jesus é rei, é salvador e ele é soberano sobre toda a terra. E aí isso me leva a te perguntar qual é a notícia que conduz a sua vida, qual é a notícia que guia os seus passos, qual é a notícia que ocupa o espaço no seu coração e na sua mente. E eu finalizo esse nosso tempo te encorajando a separar um momento diário, e não importa que a quantidade de tempo, desde que haja um tempo no dia, para que você medite nas Escrituras, que você medite em um texto bíblico. E quando você ler esse texto bíblico, faça 3 perguntas fáceis para esse texto. A primeira pergunta é o que está acontecendo. Leia o texto e veja o que está acontecendo nesse texto. O que aconteceu antes que gerou isso e por conta disso, qual foi o desdobramento? É a primeira pergunta que você tem que fazer quando você lê um texto bíblico. A segunda pergunta é uma pergunta de interpretação. O que significa esse acontecimento? Como é que esse acontecimento que está aqui lidando, como que ele aponta para Jesus, como ele aponta para a salvação, como ele aponta para a graça, como ele aponta para o pecado? E por fim, uma última pergunta quando você faz uma leitura bíblica é: como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Como é que eu posso colocar isso em prática para me aproximar de Deus, para ser mais parecido com Jesus, para responder às demandas da vida de acordo com os princípios do reino de Deus? Medite nas Escrituras, porque nela você vai encontrar o Cristo vivo e ele passará a viver dentro de você. Esse é mais um O Amor Andou Entre Nós. A gente vai fazer nossa última reflexão às 18 horas. Até lá, não se esqueça, Jesus ressuscitou. Feliz Páscoa e até mais tarde.